Vamos discutir alguns exemplos da estática envolvendo o equilíbrio tanto dos corpos rígidos quanto o equilíbrio do ponto. É claro que quando a gente vai discutir exemplos, resolver problemas na estática, nós devemos levar em conta as condições para que haja o equilíbrio. E nós sabemos que são duas as condições, a despeito dessas condições resultarem, a rigor, em 6 equações, porque o número de equações é igual a 6, uma vez que nós estamos impondo condições envolvendo grandezas vetoriais. De forma que, se eu tenho um corpo qualquer sobre o qual agem forças, né, e eu tenho aqui um conjunto de forças agindo sobre o corpo, e as condições para que esse corpo não experimente um movimento de translação do seu centro de massa ou do corpo como um todo, a condição é que a soma das forças que agem sobre o corpo, se eu tenho N forças, a soma das forças tem que ser igual a 0. E para que o corpo não experimente um movimento de rotação, eu tenho que impor a condição de que a soma dos torques agindo sobre o corpo é igual a 0, né? E, consequentemente, nós escrevemos soma dos torques tem que ser igual a 0, onde o torque agindo sobre o corpo devido à iésima força é igual a produto vetorial do vetor posição associado ao ponto onde a força é aplicada, vetor F índice I. Então, essas são as condições de equilíbrio e que, no caso de um corpo, me leva a rigorosamente 3 equações aqui e 3 equações aqui. Muito bem, essas são as condições para o equilíbrio e nós vamos lidar só com forças coplanares, porque, não sendo forças coplanares, o problema fica muito mais difícil de ser resolvido, porque eu tenho que lidar com 6 equações. No caso de forças coplanares, tudo se reduz a um conjunto de 3 equações. Ou seja, o número de equações se reduz pela metade, fica mais fácil resolver. Ora, o que é uma força, ou o que são forças coplanares? São forças tais que elas estão contidas, todas as forças agindo sobre um corpo, elas estão contidas num plano. E essa é a ideia de forças coplanares. Ora, sendo coplanares, as forças têm apenas 2 componentes, porque eu posso escolher um referencial aqui no plano que contém estas forças, de forma que agora eu tenho, em relação a esta condição aqui, eu tenho 2 equações. A primeira equação é F1x mais F2x mais, e assim por diante, mais Fnx igual a 0 e F1y mais F2y mais, e assim por diante, mais Fny é igual a 0. Essas são 2 equações. Esta equação, por outro lado, é interessante porque ela acaba se reduzindo a uma equação só. Uma equação só. Por quê? Ora,
se estas forças são coplanares, o torque ele é tal que para cada força ele é perpendicular a esse plano. Uma vez que eu tenho, por exemplo, aqui a força 1 agindo num ponto cujo vetor de posição é R1, eu tenho a força 1. Posso ter uma segunda força, digamos, uma força F2, aplicada a um ponto cujo vetor posição é R2, poderíamos considerar então essa força F2, né? F3, F4 e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, como de acordo com a regra para o produto vetorial, né, a direção do vetor que resulta do produto vetorial de dois outros, esse produto vetorial ou o vetor resultante é perpendicular a um plano que contém os dois vetores. Consequentemente, a terceira equação, eu tenho então aqui já duas equações, né? E a terceira equação, na realidade, podemos escrever da seguinte forma: soma de Fi em módulo vezes Ri, agora eu estou escrevendo em módulo, vezes seno de θi. Ora, quem é F1, aqui no caso, é o módulo dessa força. R1 é o módulo dessa força. O ângulo entre esses dois vetores, esse ângulo aqui, por exemplo, esse ângulo aqui é θ1. Consequentemente, para cada força, nós vamos escrever esta expressão aqui, onde, se eu tenho N forças, essa soma é I indo de 1 até N, mas agora com muito cuidado, porque não é essa expressão, mas eu preciso colocar aqui sinais mais e menos, e isto é igual a zero. Portanto, esta condição, no caso de forças coplanares, e nós só vamos lidar com forças coplanares, essa condição ela pode ser escrita sob esta forma aqui. Agora, a questão mais complicada diz respeito a esses sinais, mais e menos, né? Ora, isto é resolvido da seguinte forma: tudo depende da orientação do eixo Z. Né? Se nós orientarmos o eixo Z de tal forma que esse eixo Z saia da lousa, então veja-se que nesse caso R vetor Fi é um vetor que tem um sentido oposto ao do eixo Z. Portanto, aqui entraria com o sinal menos. Se, por outro lado, o momento da força resultante do produto vetorial de R por F, né, esse momento, ele tiver o sentido do eixo, aparece aqui com o sinal mais. Então, basicamente, no caso de forças coplanares, o que nós temos é um conjunto de três equações, onde eu preciso saber o módulo da força, o módulo do vetor R, R é o vetor posição do ponto no qual a força é aplicada sobre o corpo, e, finalmente, seno do ângulo entre o vetor posição e a força. E com o cuidado do mais ou menos. Se, de acordo com a regra da mão direita, nós orientamos o eixo Z perpendicular à lousa, então, se orientarmos assim, e
usando a regra da mão direita, se o torque for indicado por esse dedo, desta forma, aparece aqui o sinal mais. Se utilizarmos a regra da mão direita e o sentido for no sentido oposto, aparece aqui um sinal menos. Então, esse é o único tipo de cuidado que a gente deve ter. Forças coplanares, de qualquer maneira, a situação é mais simples. E é claro que a gente precisa sempre fazer uso de um diagrama de corpo livre, ou seja, separar cada um dos corpos que estão, eventualmente, em interação, em contato, né? E separamos cada um deles e devemos indicar as forças agindo sobre cada um dos corpos e escolher um referencial. A partir da escolha do referencial, nós podemos dizer o que é componente X da força 1, da força 2, da força 3, o que é componente Y da força 1, da força 2, da força 3 e assim por diante. Para forças coplanares, nós devemos fazer uso também desta equação, mas essa equação se simplifica. Porque tudo que eu preciso fazer é tomar esses produtos e levar em conta o sinal. Sinal mais e sinal menos. Muito bem, vamos então a situações de equilíbrio, né? As condições para o equilíbrio do ponto, muitas vezes, também são utilizadas a condição para um corpo rígido. Porque, no caso do corpo rígido, você quer estabelecer a condição para que ele não se desloque, o centro de massa não se desloque. Ou seja, a condição do equilíbrio do ponto é a soma das forças igual a zero, né? Mas também eu posso utilizar essa condição para um corpo rígido. Aqui eu tenho uma situação interessante, né? Eu tenho um plano inclinado e um objeto sobre o plano inclinado, né? Um cubo, por exemplo, uma caixa. À medida que eu levanto, aumento o ângulo do plano inclinado, nós vamos observar que a partir de um determinado ângulo, esse objeto se desloca. O objeto, portanto, não está mais em equilíbrio. Vamos estudar essa situação porque ela é muito interessante, ela me permite determinar o coeficiente de atrito estático, né? Então, vamos considerar aqui esse exemplo, né, no qual eu tenho um objeto num plano inclinado, né? É claro que, se esse objeto está num plano inclinado, eu preciso levar em conta três forças, né, agindo sobre esse objeto. Vamos representar aqui, então, essas forças. Eu tenho aqui um plano inclinado, esse é o ângulo que forma o plano inclinado com a horizontal, vamos chamar esse ângulo aqui de θ, e eu tenho aqui, então, esse objeto. Sobre ele agem três forças nessas circunstâncias. A primeira força é a força peso, M vezes G. A segunda força é a força normal. E é claro que se ele está aqui sem se mover, é porque existe uma força de atrito agindo sobre esse corpo. Então, tenho aqui ainda a força de atrito. Ora, se considerarmos, como estamos considerando, né, aqui, esse eixo como sendo o eixo X, e esse eixo aqui como sendo o eixo Y, então, o que nós temos é a seguinte situação. Se eu considerar ao longo do eixo X a questão do equilíbrio, o que nós devemos ter? Ora, se esse eixo é o eixo X, então eu tenho uma força de atrito, e cuja componente nós vamos escrever apenas como menos F vezes a força de atrito, e a componente da força peso na direção do eixo X é igual a M vezes G vezes seno do ângulo θ. Ora,
eu tenho aqui as componentes x da força de atrito e a componente x. Esse é o eixo x, lembrando. Esse aqui é o eixo y. Então, a soma das componentes das forças tem que ser igual a zero. Em relação, veja-se que nesse caso a componente x da força normal, por conta da escolha desse eixo, nx é igual a zero. O fato é que aqui eu levei em conta, sim, a componente nx, mas nx é igual a zero, né? Ora, na direção vertical, a força de atrito tem uma componente igual a zero, uma componente y igual a zero. Então, nesse caso, a componente y da força de atrito é igual a zero, e eu tenho a condição, escolhendo esse eixo como sendo o eixo y, n, e agora menos m vezes g vezes cosseno θ. Ora, essa é uma situação, então, onde eu tenho o equilíbrio, porque age a força de atrito sobre esse corpo, né? Agora, aqui tem uma coisa curiosa. Veja, o que nós indicamos aqui é que a força de atrito é igual a m vezes g vezes seno θ. Pronto. Ela é apenas suficiente para manter o corpo ali. E a força normal é igual a m vezes g vezes cosseno θ. Ou seja, a força normal é uma força que, de certa maneira, se ajusta às circunstâncias. A mesma coisa em relação à força de atrito, até um certo limite. Na iminência do movimento, o que nós temos? Nesse caso, o valor máximo da força de atrito é igual a μ, coeficiente de atrito estático, vezes m vezes n, né? Mas n é dado aqui embaixo, vamos manter assim, é igual, portanto, ou mais m vezes g vezes seno θ é igual a zero. Agora, como n é igual a m vezes g vezes cosseno θ, segue daqui que o coeficiente de atrito estático é igual à tangente. Agora estamos falando de um ângulo θ0, aquele associado à iminência do movimento. Portanto, o que eu vou obter é que o coeficiente de atrito estático é igual à tangente desse ângulo θ0. E esta é a conclusão. Ou seja, como a força de atrito ela tem um valor máximo, quando eu aumentar este ângulo, a força de atrito não vai ser suficiente para manter o objeto em repouso, né? E aí, na iminência do movimento, esta força de atrito atinge esse valor, μe vezes n. Isso é uma forma, então, da gente determinar, né, o coeficiente de atrito estático, analisando as condições de equilíbrio e na iminência do movimento, onde se perde a condição de equilíbrio e o objeto, portanto, desce. Vamos agora analisar a questão do equilíbrio de objetos, corpos rígidos, né? Aqui nós podemos pensar numa grua, mas isso não é muito importante, né? Pode ser um brinquedo, por exemplo, onde nós temos uma prancha e duas crianças em cada uma das extremidades, por exemplo, né? O fato é que nós temos aqui uma situação onde eu tenho forças agindo, por exemplo, sobre uma prancha, né? Ora, se ela está apoiada num determinado ponto aqui, né? É claro que aqui nós temos agindo sobre a prancha uma força que poderíamos chamar de força de reação, já que ela está apoiada. Ela está apoiada, força de reação, ela está apoiada. Então, eu preciso levar em conta essa força de reação. Aqui, se nós temos um determinado peso, né, uma determinada massa colocada aqui,
e tem uma outra massa colocada na outra extremidade, é claro que aqui eu tenho uma distância que vamos chamar de L1 e uma outra distância que estamos chamando de L2. Aqui eu tenho um corpo de massa M1 e aqui eu tenho um corpo de massa M2, né? De forma que, do ponto de vista do diagrama de corpo livre, na realidade, nós devemos analisar, então, a seguinte situação. Eu tenho aqui uma força de reação, eu tenho aqui a força peso devido ao peso dessa prancha como um todo. Então, vamos lá, tenho aqui M vezes G, onde M aqui é a massa da prancha, e aqui eu tenho uma força-peso que é igual a M2, vou usar aqui M maiúsculo, M2, né, vezes G, e aqui eu tenho M1 vezes G. Né? M1 está para baixo. Né? Essa distância aqui é L1, essa distância aqui é L2. Né? Ora, para que esta prancha esteja em equilíbrio, é claro que nós devemos levar em conta a soma das componentes das forças e também, é claro que, e essa soma das componentes das forças, elas têm que ser iguais a zero. Né? Aqui eu tenho 4 forças. Né? Claro que eu posso, eventualmente, desprezar, né, a massa da prancha. Muitas vezes a gente faz esse tipo de aproximação. E eu estou colocando a força-peso no centro de gravidade da prancha. Né? Muito bem. Ora, para resolver esse problema de maneira simples, a gente precisa fazer aqui um truque, muitas vezes. Né? E o truque consiste em escolher bem o referencial. Em geral, como essa força de reação a gente não conhece muito bem, colocamos aqui a origem do referencial. E a gente agora vai começar, então, a calcular os torques. É claro que, nesse caso, o torque devido a essa força de reação, como eu escolhi o referencial ali, esse torque vai ser automaticamente igual a zero, porque o vetor posição, né, do ponto de aplicação da força, já que eu escolhi a origem do referencial aqui, então eu tenho aqui o eixo Y e esse aqui é o eixo X. Né? Muito bem. De forma que eu devo considerar a soma das componentes das forças, né? E com isso, com essa escolha, você vai conseguir determinar as componentes das forças a partir das componentes dessas forças que estão indicadas aqui. O que nós estamos chamando a atenção aqui apenas é para o cálculo da soma dos torques. Né? Então, vamos lá. Nós vamos aqui admitir, né, que esse é o eixo Z orientado deste jeito. Né? O eixo Z, portanto, está orientado assim. Ora, vamos lá, vamos impor a condição para que haja o equilíbrio, que é a soma dos torques em relação agora a este ponto, né, que nós escolhemos. Então, temos a seguinte situação. Devemos calcular a soma dos torques, mas eu só estou calculando a componente Z. Né? A componente Z. Veja-se que, nesse caso, eu tenho aqui a primeira força, vamos chamar essa força aqui de F1, R está para cá, a força peso está para lá, consequentemente, eu vou colocar aqui R1, que é igual a L1, né, com sinal positivo, L1 vezes F1, que é M1 vezes G, com sinal positivo.
vezes seno do ângulo θ. Mas aqui o ângulo θ, nessa situação, o ângulo θ é igual a π sobre 2. É igual a π sobre 2. Consequentemente, eu tenho aqui 1. Esta segunda força vai me dar um torque, né? O torque da força de reação é igual a zero, porque R é igual a zero. Esse é o primeiro termo, então eu tenho a soma de MI e LI, e essa soma é L1, M1 vezes G, e agora eu tenho que levar em conta o torque associado à força-peso, né? Ora, o R está para cá e a força está para lá, consequentemente, o torque tem um sentido, tem a direção perpendicular à lousa, mas o sentido oposto da orientação adotada. Consequentemente, agora aqui vai aparecer um sinal menos. Então, eu tenho menos M vezes G vezes R, essa é a distância. Se a prancha tem um comprimento L, então essa distância aqui é L menos L1. E, finalmente, eu preciso levar em conta o torque desta força aqui, né? Ora, o torque dessa força, vamos analisar aqui o sinal, porque o problema todo é o sinal, né? É claro que eu já vou colocar aqui mais M2 vezes G vezes esta distância, que é L2, e agora só nos resta determinar o sinal. Coloquei mais aqui, né? Mas temos que ver qual é o sinal. Veja, R está para cá, a força está para lá, consequentemente, este sinal aqui é menos. É menos. E a condição é esta equação aqui. Ou seja, em função de M1, L1 e L2, eu posso ou não ter um equilíbrio, né, dessas forças, no sentido da prancha não se deslocar. De forma que a soma sobre os torques, nesse caso, se reduz a uma soma de termos que tem uma expressão relativamente simples. E tudo que eu tenho que fazer é levar em conta os sinais. Tenho sinal mais e tenho também sinal menos. E com isso a gente então encerra a discussão em torno desse exemplo, ou fazendo uso desse exemplo relativamente simples.